Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Professora Maiana Zatz, vamos falar sobre herança genética materna e paterna. No final de janeiro, cientistas da Islândia publicaram na revista Science o primeiro mapa do genoma humano com foco em dois fenômenos que são chave para a evolução humana. Um deles é a recombinação entre os cromossomos maternos e paternos que ocorre na formação do óvulo e do espermatozoide. Isto é, como é que ocorre a mistura de genes entre os nossos progenitores e o que explica porque somos uma mistura do genoma materno e paterno e nunca identicamente iguais à nossa mãe ou ao nosso pai. A segunda coisa que esses cientistas examinaram foi a frequência de mutações novas, isto é, que não estavam presentes nos pais, o que chamamos de mutações de novo. Essas mutações, que já contribuíram muito para a evolução humana, hoje são a causa principal de doenças genéticas raras em crianças. E é muito comum, quando diagnosticamos uma criança com uma doença genética, que os pais nos dizem: como assim doença genética? Não tem ninguém na nossa família com essa doença. Então, qual que é a diferença entre doença genética e doença hereditária? A doença genética é aquela que é causada por uma alteração no nosso DNA. Pode ter sido herdada, ser causada por uma mutação nova ou depender da interação entre genes e ambiente. O câncer, por exemplo, é uma doença genética, mas na maioria dos casos não é hereditária. Bom, voltando ao trabalho que foi publicado sobre a população da Islândia, eles estudaram 150 mil pessoas, o que corresponde à metade da população. E eles conseguiram identificar o lugar preciso de 4,5 milhões de recombinações entre os cromossomos maternos e paternos. Então, você vê que recombina muito, né? E, além disso, eles encontraram 200 mil mutações novas, isso é, que não estavam presentes em nenhum dos pais. Então, de acordo com um dos autores do trabalho, o Dr. Kari Stephenson, além da importância de ter um perfil genômico da população, existe um interesse em entender como a recombinação genética entre o genoma materno e paterno e as novas mutações contribuem para a evolução. E aqui cabe outro esclarecimento. A gente entende a palavra evolução como uma melhora. Dizemos, fulano evoluiu, é mais evoluído. Mas e do ponto de vista genético, isso também é verdade? Não. A evolução não significa necessariamente melhorar, mas sim ser mais adaptado ao ambiente e deixar mais descendentes. Por exemplo, imagine que numa determinada população ocorre uma epidemia que seja letal para a maioria das pessoas, mas que por acaso pessoas que têm uma determinada constituição genética, por exemplo, grupo sanguíneo AB RH negativo, sejam resistentes a essa epidemia. No futuro, haverá uma prevalência de pessoas AB RH negativa que não necessariamente são melhores ou mais evoluídas, mas simplesmente mais resistentes àquela epidemia. E eles continuarão prevalecendo naquela população mesmo após a passagem da epidemia. Então, acredita-se que a evolução ocorreu por mutações ao acaso. Entretanto, nesse trabalho, os pesquisadores observaram que essas mutações novas não são tão ao acaso assim. Eles observaram uma ligação entre os sítios de recombinação dos cromossomos materno e paterno e a ocorrência de novas mutações. Elas são 50 vezes mais frequentes no sítio de recombinação do que em outros lugares do genoma. E, na minha opinião, isso não deveria ser surpreendente. Tem mais chance de ocorrer um erro quando ocorre troca de pedaços entre os cromossomos. E, além disso, a pesquisa comprovou que os homens contribuem muito mais com as mutações novas, que infelizmente são as causas mais frequentes de doenças raras da infância. Então, os homens contribuem mais do que as mulheres. Isto é, se por um lado a diversidade dos nossos genomas tem sido benéfica para o sucesso e sobrevivência das espécies, o lado negativo são as doenças causadas por mutações novas. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.